Olá pessoal, nessa aula a gente vai trabalhar agora o nível da máquina de Turing, né? Assumindo que nossas máquinas de Turing que foram implementadas anteriormente, elas têm um aspecto de baixo nível de implementação, né? No momento em que a gente cria. Se a gente considerar uma máquina de Turing com seu baixo nível de implementação, nós vamos assumir toda aquela relação de estados, né? Onde eu tenho a leitura de um símbolo do alfabeto, né? Tenho a possibilidade de escrita e a movimentação, né? Até que eu chegue num estado de aceitação ou rejeição. E aí a gente define esse nível de implementação. É o que a gente está considerando como baixo nível de implementação. Mas uma máquina de Turing, ela pode ser também descrita com um alto nível, né? Então eu poderia dizer o seguinte: marque um conjunto de instruções, né? Onde eu posso dizer percorra até o final da fita. Né? Eu posso ter instruções como marque um símbolo do alfabeto qualquer, por exemplo, um símbolo 1, e assim vai. Então, o que a gente começa a imaginar, e já através das linguagens recursivamente enumeráveis e das linguagens decidíveis, é que a nossa máquina de Turing ela é uma implementação de baixo nível, se eu quiser assim trabalhar, bem como um algoritmo, né? Então eu tenho um algoritmo e a nossa máquina de Turing ela tem o poder dos algoritmos, de fazer tudo que é computável. Tá? Então a gente pode trabalhar um algoritmo com o baixo nível, diretamente com um código de máquina, mas a gente pode trabalhar um algoritmo em alto nível também, assumindo um conjunto de instruções, como a gente está familiarizado, por exemplo, na primeira disciplina que a gente trabalha, que é Fundamentos de Programação. Então, inicialmente a gente começa dando uma instrução, um conjunto de instruções, e depois a gente começa a programar realmente numa linguagem de programação que é de alto nível. Tá? Então, diante dessa circunstância, a gente vai, antes de trabalhar com propriedades de fechamento, tá? E verificar o problema da parada, que é um problema clássico das linguagens, a gente vai subdividir essa aula em, primeiro, verificar uma máquina de Turing simulando um autômato finito, né? Uma máquina de Turing simulando outra máquina de Turing, tá? Que é o conceito de máquina de Turing universal. Então a gente primeiro precisa dessa informação, né? Obviamente assumindo que um algoritmo é equivalente a uma máquina de Turing para a gente. Então o meu algoritmo pode simular outro algoritmo, é isso que eu quero dizer, né? Uma máquina pode receber um algoritmo, né? Ou um algoritmo pode receber outro algoritmo como entrada, e assim a gente configura o que seria uma máquina de Turing universal. Tá? Então a gente vai começar descrevendo como eu posso representar a codificação em uma máquina que vai assumir parâmetros agora. Tá? Então, quando eu codifico as coisas, né, com um alfabeto, eu defino quais são as características desse alfabeto, tá? E aí eu posso dar uma semântica para ele, um sentido das coisas que eu estou fazendo. Por exemplo, eu posso dizer que a minha linguagem tem um hashtag aqui, né? E aí cada separação de hashtag pode ser um parâmetro de entrada para a minha máquina ou ainda para o meu algoritmo. Tá? Então esse 1 elevado a k pode ser a quantidade de 1s que eu vou ter. Esse W pode ser a cadeia que representa qualquer símbolo pertencente aos símbolos zeros e 1s aqui. Tá? O meu X pertence também ao alfabeto 0, 1 asterisco. E aí eu tenho uma variação de 1 menor do que k, menor do que n, e o meu W é igual a xk, né? Que seria
um conjunto de uma cadeia. Então, eu posso representar isso na minha própria fita da máquina de Turing. Então, se eu posso separar elementos da máquina de Turing por parâmetros, né, eu posso categoricamente fazer um autômato finito ser representado numa máquina de Turing. Então, a gente sabe que, formalmente, um autômato finito determinístico A qualquer, ele tem um conjunto de estados, ele tem um sigma, que é o seu alfabeto, tá? Ele tem uma função de transição, ele tem um estado inicial e um conjunto de estados finais. E uma palavra W sobre um alfabeto A, que é 0 ou 1, tá? Bom, então vamos supor que para a minha máquina de Turing eu vou definir agora o seu alfabeto como sendo 0, 1, igual ao alfabeto do meu autômato finito. Vou estabelecer outros caracteres especiais, que são o hashtag, o cifrão e o ponto e vírgula. Tá? Então, vamos denotar aqui que esse conjunto de representação me diz que eu estou passando uma máquina abstrata A e um W, que é uma cadeia para ser reconhecida. Tá? Uma palavra sobre E, ela está sobre essa característica, que vai codificar o meu autômato finito. Então, digamos assim, essa cadeia completa aqui, ela vai ser codificada da seguinte forma. O primeiro elemento dela é um hashtag, o segundo é o conjunto Q, que representa todos os estados, né? Em seguida, separado por ponto e vírgula, tá? Ó. Então, eu tenho o estado Q1, o estado Q2, ponto e vírgula, até o estado Qn. Em seguida, eu informo como segundo parâmetro quem é o estado inicial, está aqui. Por sua vez, eu apresento aqui o conjunto dos estados finais, né? Quem é o estado final de 1, F2, quem são os estados finais aqui da minha codificação. Mas ainda informo a minha regra de transição, né? Minhas transições, Q1, e aí eu uso o símbolo especial ponto e vírgula para dizer que o Q1, ao ler o 0, leva para um estado R qualquer, o Q2, aí separo por cifrão, tá? Então isso é a separação de cada função. Q1, ao ler o 1, me leva para um estado S qualquer, separando, e finalmente, como último parâmetro, eu passo a minha cadeia W. Dessa forma, eu posso jogar para uma máquina de Turing uma máquina e com uma cadeia, e essa minha máquina vai simular, né, a codificação aplicada a uma entrada. Tá? Então, em outras palavras, se a gente levar para o contexto geral, a gente tem aqui uma máquina de Turing, tá, que recebe como entrada, ela recebe como entrada uma máquina M1, e além dessa máquina M1, ela recebe uma cadeia W. O que acontece aqui é que ela retorna OK se M1 aceita W. Se M1 aceita W, tá? E retorna rejeita não, se M1 não aceita W, né? Não aceita. Então, o que eu estou fazendo aqui é o seguinte, olha, eu estou simulando um autômato finito com a cadeia de entrada numa máquina de Turing e reproduzindo o mesmo resultado. Se a gente pensar de uma forma como algoritmo, eu tenho aqui o meu algoritmo, meu código. Tá? Eu recebo um código como entrada, recebo uma cadeia W, né? Recebo um código como entrada e recebo uma linguagem, né? Vamos colocar assim, recebo uma linguagem, recebo um código W como entrada e o meu algoritmo faz a execução dessa linguagem ou desse código para essa entrada que eu defini. Tá? Então, ele executa isso. Se a gente pensar de uma forma geral, o que está acontecendo, por exemplo, um compilador, eu tenho um código que recebe uma linguagem, né? E recebe uma entrada
para saber se aquele código pertence àquela linguagem. Tá? Então, tudo que a gente está fazendo agora, a partir do que aprendemos lá com as máquinas abstratas, eles vão ser simulados dentro de uma máquina de Turing. E aí é importante que a gente aprenda a representar para que a gente possa entender melhor como funciona o mecanismo. Então, por exemplo, se eu tenho um autômato A, que tem a característica, olha, 0, o estado 0, ao ler o símbolo 0 fica em 0, ao ler o símbolo 1, ele vai para 1 em aceitação. Tá? Então, para o meu W, eu tenho 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1. Então, eu teria estado 0, estado 0, estado 0. Ao ler o 1, eu vou para o estado 1. Né? E aí não importa mais o que eu faço, ele vai aceitar essa cadeia W. Então, o que eu tenho de certeza aqui é que meu A aceita W para esse exemplo. Como é que eu poderia representar essa situação para mandar para uma máquina de Turing? Né? Então, eu teria hashtag 0, que é o meu conjunto de estados, ponto e vírgula 1, meu conjunto de estados, definir. Depois eu defino quem é o estado inicial, 0. Logo em seguida, eu defino quem é o meu estado final, ou meu conjunto de estados finais. Se eu tiver mais de 1, eu separo por ponto e vírgula. Então, eu tenho 1. Logo depois, o que eu faço? O estado 0, ao ler o símbolo 0, permanece em 0. E, né, o cifrão, para dizer que eu tenho mais de uma função de transição. O estado 0, ao ler o símbolo 1, ele leva para o estado 1. O estado 1, ao ler o símbolo 0, leva para 1, e o estado 1, ao ler o símbolo 1, permanece em 1. Finalmente, eu defino quem é o meu W. Então, eu separei aqui categoricamente na minha fita o W, né? Separei aqui a minha função de transição. Aqui está o meu conjunto F, aqui está o meu Q0. Aqui está o meu conjunto Q. Tá? Então, isso tudo está representado formalmente somente por uma máquina A, um autômato finito A e uma cadeia W, que vai ser passada para a minha máquina de Turing fazer a simulação. Bom, então, nós temos uma linguagem LAFD. Né? Então, com isso, a gente pode definir o seguinte. Para um alfabeto 0, 1, hashtag, um cifrão e um ponto e vírgula, eu tenho uma linguagem AFAD que diz o seguinte: tenha uma máquina A, W, passando um parâmetro W, que é a entrada, o autômato A aceita F. Tá? Então, eu posso considerar isso. A minha pergunta já, né, direta, é se eu tenho essa definição, esse LFAD é recursiva? Ou seja, sempre essa linguagem LFAD para aceitando ou rejeitando, tá? Então, considera a linguagem LFAD de tal forma que, olha, simule um autômato finito com a cadeia W em uma máquina de Turing, né? O autômato A aceita W. Ela é recursiva? Em outras palavras, ela é decidível? A gente já viu que ela vai ser Turing reconhecível, né? Que eu posso montar uma máquina de Turing que reconhece perfeitamente essa linguagem. Mas e ela vai ser decidível? Bom, então vamos responder esse teorema, tá? Que é o teorema 4.1, do capítulo 4 do livro do Sipser. E a gente vai responder o teorema começando com um nível de abstração bem alto, um nível de informação bem alto, né? Bem alto nível, para a gente começar a entender como é que seria a prova dessa pergunta, né? Como é que seria provar que esse LAFD é uma linguagem decidível, né? Então vamos pensar o seguinte: a entrada da minha máquina é um A,
que tem aquela configuração que a gente mostrou anteriormente com a cadeia W, tá? Então, perceba que eu posso pensar o seguinte, olha, ele vai entrar aqui e o que eu vou fazer na minha máquina M? A minha máquina M vai fazer uma simulação desse A, porque esse meu A, a gente sabe que ele tem um conjunto de estados, um alfabeto, um conjunto de função de transição, né? Um estado inicial e um F. Isso aqui vai estar todo codificado na entrada. E eu tenho o meu próprio W. Então, se eu tenho todas essas informações e tenho um W, eu tenho como, através de uma máquina de Turing, simular esse A aplicado ao W. E aí o que vai acontecer? Se o meu A aceitar essa cadeia W, a minha máquina M também vai aceitar A com o W. E se o meu A rejeitar, ela também vai rejeitar. Vamos observar agora por que essa máquina sempre vai parar. O que acontece? Um autômato finito, ele vai ler uma cadeia finita e ele sempre tem um conjunto de trajetórias que vai ser finito porque o meu conjunto de estados e a minha função de transição vai ser sempre finita. Então, sempre essa máquina vai parar. Se ela parar num conjunto de estados que pertence à ideia de não finais, ou seja, ela parou em qualquer estado que não é final. Se ela parar em qualquer estado que não é final, eu vou rejeitar. E se ela terminar a leitura da cadeia e parar em algum estado que é final, e eu tenho como fazer essa checagem, eu aceito a minha cadeia e aí essa máquina sempre para. Portanto, se essa máquina sempre para, e ela é uma máquina de Turing, essa linguagem do AFD, ela é uma linguagem decidível. Tá? Ela sempre para aceitando ou rejeitando. Agora vamos pensar em termos de codificação. Então, eu quero fazer uma prova. Então, vamos supor que você vai fazer um algoritmo agora para definir os passos que eu tenho que fazer para montar essa máquina M. Então, quais seriam os passos que eu devo fazer? Vamos pensar o seguinte, um primeiro passo eu vou estabelecer aqui, ó, na entrada da minha cadeia pela máquina, tá? Então, eu vou definir aqui como um primeiro passo, tá? Validar se A é um AFD. Então, como é que eu poderia validar se esse A é um AFD? Primeiro ponto que eu tenho que fazer é aquela codificação que a gente definiu, né? Separando os hashtags, separando as funções de transição, separando os pontos e vírgulas, e ele tem que representar essa estrutura que a gente estabeleceu aqui. Bom, primeira coisa que eu vou fazer é isso, ó, validar se A é um AFD. Se não for, caso contrário, eu faço o quê? A minha máquina M rejeita. Tá? Então, esse primeiro ponto eu vou fazer na minha máquina aqui. Então, o que acontece? Ele vai simplesmente validar se esse A é um AFD. Se ele não for um AFD, eu não consigo nem simular, né? E aí eu já rejeito a minha cadeia. Dessa forma, eu sempre vou parar. Né? Bom, segundo ponto. Se ele não for, né? Se não, aliás, se ele for um AFD, se A for um AFD, o que eu tenho que fazer? Aí eu faço o seguinte, primeiro ponto, 2.1, vamos botar aqui 2.1. Simule A sobre a entrada W. E aí o que acontece?
se a simulação, vou botar aqui, se M, a simulação é mais interessante, né? Se a simulação acaba em um estado de F, aceite. Se a simulação acaba em um estado de F, vamos colocar assim: M aceita AW. E aí, um 2.2 aqui, caso contrário, M rejeita. Tá? Então, só para a gente tornar isso aqui, essa leitura mais clara, eu vou trazer esses pontos para cá, tá? Então, o primeiro ponto, a gente vai fazer a validação da estrutura. O segundo ponto, a gente vai perguntar se o A é um AFD, né? Considerando que ele é um AFD, e aí faz a simulação. No terceiro ponto, aceita se termina, né? Termina em um conjunto F. E um quarto ponto, rejeita caso contrário. Então, essa é o algoritmo que eu teria que fazer para definir, né, um AMT simulando um AFD. E aí a gente definiu essa linguagem, né? Dado uma entrada AW, né, saber se ela é decidível. Então, eu tenho categoricamente certeza, se eu passar um código, ou eu passar um algoritmo, ou eu passar uma máquina abstrata que tem as condições de resolução dos autômatos finitos e passar para ela uma cadeia, junto dela uma cadeia, eu tenho certeza que eu consigo encontrar uma resposta afirmativa ou negativa com relação a esse problema. Bom, então, pegando esse gancho dos autômatos finitos determinísticos, tá? E se eu fizesse a seguinte alteração? Eu não quero saber mais da linguagem LAFD. Eu quero saber agora a linguagem LAFN. Qual a diferença? É que agora a minha linguagem LAFN, ela lê um A, um W, tal que eu tenho um autômato A, onde esse A aceita W e A é não determinístico. Tá? A minha pergunta é, a gente já viu que isso aqui é verdade. E o meu LAFN é recursiva? Tá? Bom, então vamos entender por que o ALF, essa linguagem LAFN também é recursiva e, por sua vez, né, é um sinônimo de decidível. Então, vamos entender o que eu preciso fazer de diferente para provar essa situação. Usando a mesma ideia, tá, do AMT, do AMT simulando o AFD, vamos colocar agora um AMT simulando um AFN, tá? Um autômato finito não determinístico. Perceba o seguinte, no primeiro ponto,
eu vou agora fazer uma validação também, da mesma forma. Validação que tem a seguinte característica, né? Q0 e F. Mesma ideia. Agora, antes de simular o mesmo teorema, né? Antes de fazer todas as questões que a gente fez, a gente pode usar um recurso que a gente comumente utiliza na programação, né? Que é o conjunto de procedimentos ou funções. Tá? Então, aquilo que a gente provou é o nosso teorema 4.1 do livro. Ok. O que esse teorema faz, né? Ele recebe como entrada A, W, e como saída, o que ele faz? Simplesmente ele fala sim ou não. Tá? Se a gente pensar em alto nível de programação, a gente pode pensar num booleano, né? Ou ele retorna verdade ou falso. Falso, tá? Beleza, então se eu estou considerando o meu teorema 4.1 como uma subrotina, eu posso ter outras subrotinas também atreladas para resolver esse meu problema. Tá? Então vamos pensar o seguinte. Vou botar bem aqui. Eu quero encontrar uma máquina MT agora. E aí eu vou pensar o seguinte. MT sobre a entrada AW, sabendo que esse meu A agora é um AFN, um autômato finito não determinístico, né? E W uma cadeia. O que eu tenho que fazer? Bom, eu posso no primeiro ponto validar, né? Validar a definição que a gente tem de autômato finito, né? De um AFN, ou seja, validar o AFNA. E depois que ele está validado, eu posso usar uma subrotina. Se vocês lembrarem lá no livro, eu tenho o teorema 1.39, que diz que todo autômato finito não determinístico tem um autômato finito determinístico equivalente. Tá? Então, se eu converter usando esse teorema, eu posso dizer o seguinte, ó, converta esse meu AFN A em um AFD A'. Então, eu posso fazer isso, porque eu já tenho uma subrotina provada, que é usando o teorema 1.39, né? Teorema 1.39 do livro do Cipse, que inclusive a gente provou, dizendo que todo autômato finito não determinístico, ele pode ser convertido em um finito determinístico equivalente, né? Então, o que foi que eu fiz até agora? No 1 eu validei, depois eu transformei em um AFD A' aqui. Depois que eu transformo em um AFD A', eu posso usar o teorema 1.4 para rodar. Então, simule AFD A' sobre a cadeia W. E aí, quando eu simulo esse AFD sobre a cadeia W, eu estou diante do teorema que a gente acabou de definir, né? Que é o teorema 4.1. Teorema 4.1. E essa simulação, ela é a nossa subrotina, ela retorna sim ou não. Então, 4, o que eu faço? MT aceita
né? Se 3 aceita, se o passo 3 aceita, e MT rejeita se o passo 3 rejeita. Tá? Então, foi o que eu fiz. Eu acabei de descrever um algoritmo que me permite ter uma entrada, um AFN e uma cadeia W, e aí eu retorno se ele aceita ou não. Né? E eu sei que ele sempre vai parar, porque o teorema 4.1 sempre para. E o teorema 1.39 também sempre para, porque é uma conversão direta. Então, tudo que eu fiz até agora me permite dizer que eu nunca vou entrar em loop na minha máquina. E, portanto, essa linguagem AFN também é decidível.